Pronto. Pronto. Muito bem, gente. Uma boa noite a todos que chegaram aqui para a nossa aula prática de hoje, nosso Listen and Speak. Hoje é dia 3 de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora. Sejam todos bem-vindos a esse mês tão especial. 5º mês do nosso curso. Estamos aí perseverando no nosso curso, muito legal. Muito legal ver todos vocês aqui estudando conosco. E a gente vai fazer a nossa prática hoje. Eu ia pedir para vocês deixarem os telefones, os áudios no mudo, para a gente poder se concentrar bem, poder explicar certinho para vocês. E a gente vai fazer uma imersão hoje, como as que a gente sempre fez, né? A gente não vai ter áudio hoje, somente a nossa leitura. E a gente vai repetir o exercício que a gente fez no último vídeo que a gente assistiu, que era aquele vídeo do Egito, onde nós lemos e ouvimos e tentamos extrair aquilo que está falando da frase, para poder a gente começar a identificar, né, as palavras que a gente já conhece e tentar ali absorver a mensagem. Pode ser que uma palavrinha ou outra a gente não saiba, que escape, que eu e a Mayara, inclusive, tenhamos que pesquisar, enfim, não importa. Importa a gente extrair a mensagem, né? Quando a gente espreme um suco, alguma coisa fica no limão, não tem problema. Então, o importante é a gente tirar ali a melhor parte, tá bom? Então, a gente vai fazer isso hoje. A Mayara vai começar a compartilhar os slides com a gente. Eu vou lembrar vocês que nesse mês de maio, a gente entra num 5º módulo, que é o módulo da cidade de Istambul. Istambul. Algumas pessoas já conhecem aqui Istambul, que eu sei que já viajaram conosco. Eu já tive a graça de conhecer lá. Eu fui, acho que 2 vezes lá, não me lembro agora. Acho que foi. Uma vez eu fiz um roteiro Turquia e Capadócia, né? Foi um roteiro Turquia e Grécia, na verdade. Foi bem legal, a gente passou vários dias em Istambul, e depois fomos para outras regiões da Turquia. E depois, uma segunda oportunidade, eu só passei por Istambul a caminho de Israel. Acho que a Irene fez a mesma coisa, né, Irene? Quando você viajou por lá? Nós fizemos Turquia e Israel. Aí ficamos em Istambul, legal. mas não fomos para Capadócia. Legal. Esse é um roteiro bem legal, porque a gente consegue ali ter uma palhinha, né, do que é a Turquia, né, de todas as belezas que tem esse país tão rico em histórica, tão rico em cultura. Aqui, Mayara, está aparecendo assim, Mayara Porto has started screen sharing, mas não apareceu a imagem ainda. Travou. Ok, não tem problema. A gente vai trazer Istambul. Istambul é um país que dá para a gente colocar muitas curiosidades, porque é um país muito, né, com uma história muito rica. Murilo? Apareceu? Eu posso tentar também. Para mim tá aparecendo compartilhado. Apareceu? Tá. Para alguém apareceu? Agora apareceu, Mayara. Para mim apareceu. Uhum. Então, e vamos expandir um pouco aí do nosso conhecimento sobre Istambul, que é a antiga cidade. Quem lembra o nome da antiga cidade de Istambul? Nem eu lembro. Constantinopla. Isso, Constantinopla. Muito bem, gente. Vamos lá começar a ler. A gente vai fazer esse exercício de leitura, repetição, né? Eu leio, a Mayara lê, e depois vocês leem, e a gente tenta a extrair o conteúdo, tá bom? Então, eu vou pedir para 2 pessoas lerem, e depois, entre elas, a gente vê quem gostaria de falar o significado, não falar o significado, né? Mas trazer o conteúdo da frase, tá bom? Quem que poderia começar? Vamos lá. Eu e o nome. Terezinha. Terezinha, muito bem, Terezinha. E a outra pessoa? Temos um monte de frase, hein, gente? Vamos lá. Enquanto vocês pensam aí, eu vou fazer só com a Terezinha. Então, daí, na próxima vez que a Terezinha acabar, vocês já ficam espertos e falar eu e o nome, hein? Vamos lá. Terezinha, vamos lá.
Eu leio, Dá depois a licença Mayara só um lê. pouquinho. Sim. Só um pouquinho, dá licença. É que eu não estou vendo a frase toda, porque a imagem de vocês está no cantinho, eu não consigo ver a frase toda. A senhora está usando o aplicativo do Zoom ou o Zoom no navegador, dona Maria Helena? Zoom. Eu acho que é O Zoom só. aplicativo. Tá. A senhora não consegue pegar essas imagens e jogar ela lá para cima? Eu Clicar não na sei caixinha? como, não. Eu sou meio... Certo. Vou pedir para o marido me ajudar aqui, peraí. Ele é meu... Ô, Mayara, qualquer coisa você deixa na apresentação sem ser tela cheia, por favor. Vê se assim melhora, Maria Helena. Assim tá melhor? Acho que ela foi buscar o marido. Ô, Murilo. Foi mesmo. Oi. Não melhorou, não. Tá do mesmo jeito. Eu já consegui tirar as nossas carinhas lá do cantinho, sabe? Lá em cima, do lado direito, lá Sim. onde ficam as fotinhas, tem uns quadrinhos lá e tem um que tem um tracinho. É só clicar no tracinho que as nossas carinhas somem, aí aparece tudo. Ah, sim. Ou se a senhora não achar, dona Maria Helena, esse tracinho, tem um botãozinho que chama View. V-I-E-W, View. Acabei de achar e acabei de fazer. Muito obrigada. Oh, beleza. Vamos lá, então. Vou ler para nós, tá bom, gente? Seja bem-vindo a quem chegou. Eu dei um admit aqui, mas eu não lembro quem que é. Vamos lá. Under the Ottoman Empire, Istanbul was well known for having more than 1,400 public toilets. Eu leio agora, né? Sim. Under the Ottoman Empire, Istanbul was well known for having more than 4,000 public toilets. Eu? Isso. Under the Ottoman Empire, Istanbul was well known for having more than 14. Que mais? Como é que é? 1,400 public toilets. Isso. Public toilets. Public toilets. Isso. E depois uma outra observação, essa palavrinha well know, esse K do know, ele é mudo, ele não precisa ser falado, tá bom? Daí fica know. Sim. Tá bom? Well know. Muito bem. Antes da gente traduzir, o que a senhora consegue extrair dessa frase? Está falando de Ottoman, que deve ser um lugar em Istambul, que foi muito conhecida por ter muitas ou mais de 1.400 toaletes públicas. Isso, tá perfeito. Tá muito bom. A única coisa é que o Ottoman Empire não é um lugar, mas é uma era, né? Então, debaixo do Império Otomano, né? Sob o Império Otomano, Istambul foi muito conhecida, né? Ficou famosa, well known, ficou famosa por ter mais de 1.400 banheiros públicos, que eram aqueles banheiros que as pessoas iam, né? Era aquelas coisas dos romanos. Eu não sei dar mais detalhes para vocês, né? Mas 1.400 banheiros públicos é muita coisa para uma cidade só, né? Então, ela foi conhecida por causa disso. Tá bom? Muito bem, Terezinha. Conseguiu pegar a essência da frase. Parabéns. Vamos lá para a próxima pessoa. Vamos. Eu e o nome. Eu, Murilo. Silvana. Muito bem. Depois da Silvana, quem é que vai? Vamos, meu povo, esquentar nessa segunda-feira. Eu, Rita. Rita. Depois da Rita, Irene. Dá tempo, Irene? Então, já estou me chamando para outra sala, eu estou enrolando eles lá. Não tem problema. Vou ficar para a próxima, vou ver a gravação. Tem problema. Depois da Rita, a Dirce. Depois da Dirce, eu chamo mais 3. Vamos lá, pode passar, Mayara, por favor. Vamos lá, um detalhe aí sobre a cidade de Istambul. The Bosphorus Strait
divides the city between Europe and Asia. Acho que é Asia, né? Que fala, Mayara. Asia. 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 The European part is home to the historical center, many parks and attractions, while the Asian one is mostly residential neighborhoods. The Bosphorus Strait divides the city between European and Asia. The European part is home to the historical center, many parks and attractions, while the Asian one is mostly residential neighborhoods. Silvana? The Bosphorus Strait divides the city between Europe and Asia. The Europe part is home to historic center, many parks and attractions, while the Asian one is mostly residential neighborhoods. 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 Isso. Depois tem algumas palavrinhas, né, soltas aí para melhorar, mas, Silvana, eu percebo uma melhora considerável de algumas semanas atrás. Não sei se você está treinando, mas está muito bom. Parabéns. Tô. Legal, Tô. muito bom. O que a senhora extrai desse suco aí? Tá falando que uma cidade, né? A cidade da Europa e Ásia. A Europa é uma casa histórica center, uma cidade histórica com muitas atrações, muitos parques também e atrações. E que a Ásia é a primeira em residencial, mostrar a residencial alguma coisa, que agora eu não consigo saber o que é. Perfeito, tá muito legal. Algumas coisas, né? Por exemplo, isso pode acontecer com mais gente. Por exemplo, a senhora falou mostrar, que eu acho que a senhora relacionou com essa palavra mostly. Só que é uma palavra parecida com o português, né? Um pouquinho assim, mas ela não significa mostrar, tá bom? Não são todas aquelas palavras parecidas com o português que vão significar aquilo que realmente é em português. Eu vou traduzir assim mais ou menos por cima, porque tem algumas coisinhas também que vai me fugindo, mas eu vou traduzir para vocês, ó. The Bosphorus Strait, o Estreito de Bósforo, ou seja, aquele rio, né? Divide a cidade entre Europa e Ásia. Ou seja, Istambul é a única cidade do mundo que está em 2 continentes. Ela tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa. É a única cidade do mundo. The European part, a parte europeia, is home. Lembra quando a gente falou do Museu do Cairo? O Museu do Cairo era home de muitas peças, então ela abrigava, tá bom? A parte europeia abriga o centro histórico, the historical center. Muitos parques e atrações. Então ela abriga a parte histórica, muitos parques e atrações. While the Asian one, enquanto essa parte asiática, while é enquanto, while, essa palavrinha while, se fala while e significa enquanto. Enquanto a parte asiática é, em sua maioria, mostly, maioria, em sua maioria, são residenciais. Neighborhoods é vizinhança, né, Mayara? Alguma coisa assim? Tá? Então, ela está falando ali que a parte asiática é mais de moradores, de residência, de vizinhança, tá bom? Parabéns, Silvana, pela participação. Vamos lá, próximo slide. Rita. Já foi esse aqui, acho que eu copiei errado, Mayara. Pode passar. Vamos lá. Olha lá o while aparecendo de novo aí, Rita. Ó. While not the capital, Istanbul is Turkey's largest city with more than 13 million people. While not the capital, Istanbul is Turkey's largest city with more than 13 million people. While
not the capital. Istanbul is Turkey's largest city with more than 30 million people. Muito bom. O que a senhora entende dessa sentença aí? Enquanto não é capital, né? Isso. Istambul, acho que é a maior cidade da Turquia, com mais de 13 milhões de pessoas. Isso, muito bom. Muito bem. Istanbul is Turkey's largest city. Turkey's largest são dois adjetivos da palavra cidade. Por isso que elas estão antes da palavra city, ok? Então, é assim. Da cidade maior, né? Largest, na cidade, entre aspas, mais grande, da Turquia, Turkeys. Por isso que tem esse S no final do Turkeys. É aquela mesma regrinha que a gente estudou algumas semanas, quando a gente fala o carro do Murilo, Murilo's car, o livro da Mayara, Mayara's book. Aí, nesse caso, Turkey's city, cidade da Turquia, tá bom? Parabéns, Rita. Obrigada. Vamos lá, Dirce. Vamos lá. Essa ficou grande, hein, Dirce? Um textinho aí para você, mas vamos lá. One of the most confusing facts about Istanbul is that it's not the capital of Turkey. It used to be the capital of three great empires, the Roman, Byzantine, and the Ottoman. But for some reason, the capital of modern Turkey is Ankara. One of the most confusing facts about Istanbul is that it's not the capital of Turkey. It used to be the capital of three great empires, the Roman, Byzantine, and the Ottoman. But for some reason, the capital of modern Turkey is Ankara. One of the most confusing facts about Istanbul is that it's not the capital of Turkey. It used to be the capital of three great empires, the Roman, Byzantine, and the Ottoman. But for some reason, the capital of modern Turkey is Ankara. Perfeito. Uma das maiores confusões sobre Istambul é o fato de que ela não é a capital da Turquia. Foi usado como capital dos três grandes impérios, o romano, o bizantino e o otomano. Mas, por alguma razão, a capital da moderna Turquia é Ankara. Muito bom, muito bom. Parabéns, Dirce, muito show. A única coisa é que aquele it used to be é uma expressãozinha. É como se falasse assim, costumava ser, né? Sempre foi, né? Mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, por exemplo, ó, costumava ser a capital dos três grandes impérios, o romano, o bizantino e o otomano, tá bom? Esse costumava ser, tá bom? Mas parabéns, foi ótimo. Vamos lá, as próximas três. Ó, essa tá facinho. Anália. Ah, Anália. Não pode passar o slide, Mayara. Tem que ser surpresa. Depois da Anália, quem vai? Ilse? Pode ser, Ilse? Pode. Vamos lá. Posso falar com você? Anália, Ilse, e depois vou escolher aqui. Quem mais? Estou descendo na garagem. Rosa Maria. Lá embaixo. Eu não estou preparada, Murilo. Vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. A gente está aqui para te ajudar. Eu não estou treinando. Vamos lá, Anália. Eu vou ler essa primeira para você, daí a Mayara vai ler, a senhora lê e traduz para nós, tá bom? Tá super fácil. 99% of Istanbul's population is Muslim.
Muslim. 99% of the Istanbul's population is Muslim. Muslim. 90% of Istanbul's population is Muslim. Perfeito. Significa 99. Já é para falar Pode o falar. sentido? Bom, 99% de Istambul, da população de Istambul é muçulmano, não sei o que é. Muslim são os muçulmanos. Muçulmanos. Então, 99% da população de Istambul é muçulmano. Exatamente. Aqui, ó, pessoal, mesmo sistema, ó. Istambul's, apóstrofo S, population, ou seja, população de Istambul. O de Istambul é um adjetivo da população, tá bom? Parabéns, Anália. Vamos lá, Ilse. Mesma. Não, outra. É a outra. Calma aí. Vai ser outra. Essa é tranquila também. Pode ficar tranquila, ó. Tulips, the icon of Holland, originated in Istanbul and were sent from Istanbul to the Netherlands. Tulips, the icon of Holland, originated in Istanbul and were sent from Istanbul to the Netherlands. Tulips, the icon of Holland, originated in Istanbul, and were sent from Istanbul to the Netherlands. Netherlands. Isso. Vamos lá. O que a senhora consegue extrair desse slide? Tulipas. Não sei o que é ícone. O ícone da Holanda. É uma palavrinha bem parecida com o português. Tulipas, o ícone. Isso, o ícone. Da Holanda, original em Istambul. E de Istambul, não sei. Sem problema. A gente tem algumas palavrinhas aqui que você já sabe, que a gente já viu. Por exemplo, were é o verbo ser, estar no passado. O from é aquela palavrinha que indica desde, a origem, tá bom? Istambul, ok. O to, para, e o de, o a. Vamos juntar esse quebra-cabeça. Tulipas, the icon of Holland, ou seja, tulipas, o ícone da Holanda, originated in Istanbul, originou-se em Istambul, and were sent from, e foi enviada desde Istambul para os Países Baixos, Netherlands, Países Baixos, que são aqueles países um pouco do norte da Europa, tá bom? Isso foi difícil. Não tem problema. É que tem algumas palavras que são novas, por exemplo, Netherlands, a gente imagina que é uma palavra muito difícil, mas sim, é o nome de um país, né? O nome de uma região, Países Baixos, tá bom? Vamos ler mais algumas coisas sobre essas coisas. Rosa, esse daí ficou grande, vamos fazer a primeira parte com você, tá bom? E depois eu faço... Eu não tô sem tempo de ficar treinando. Não tem problema. Eu não a aula consigo de hoje é para treinar também. Mas tá enorme esse. Eu vou ler até Netherlands com você, então, tá? Nossa, eu não vou conseguir, eu acho. Uma primeira frase, ó. Vamos juntos? Eu vou ler primeiro, depois a Mayara, depois você, tá bom? Não vai virar. Vamos lá. The first tulip bulb was sent from the Ottoman Empire to Vienna in 1554 and later redistributed to the Netherlands. The first tulip bulb was sent
from the Ottoman Empire to Vienna in 1554 and later redistributed to the Netherlands. Pode tentar, Rosa, não tenha vergonha. The first tulip bulb was sent from the Ottoman Empire to Vienna in... Aí eu esqueci esse número aí. Não tem problema, pode seguir. One lighter... Aí essa palavra complicada, redistribui, não consigo. Pode ler como se estivesse lendo em português mesmo. Tá, restituted to the Netherlands. Isso, tá ótimo, não se preocupe, tá bom? Você consegue pegar algum significado de alguma palavra, de alguma junção aí? Eu acho que as tulipas, né? Seria, no caso, uma festa das tulipas, uma comemoração desse Octoman aí? Não. Em Viena. Alguma coisa que aconteceu em 1554 em Viena em relação às tulipas. Certo. Muito bem. É esse o caminho que tem que fazer. Por exemplo, você pegou o que aconteceu. Com quem que aconteceu? Com as tulipas. Aonde aconteceu? Em Viena. Quando aconteceu? Em 54. Mas agora a gente vai ver o que aconteceu. The first tulip bulb, né? Que é a bulba, né? Vamos dizer, aquele negócio, aquela semente, a muda, vamos dizer assim, tá? A primeira muda de tulipa foi enviada desde do Império Otomano para Viena. Quando isso aconteceu? Em 1554. And later, e depois, foi distribuída, foi espalhada para os Países Baixos. Então, aonde chegou a primeira tulipa na Europa? Em Viena, pelo Império Otomano, tá bom? Sim. Pode ficar tranquila. Quem gostaria agora de seguir essa frase comigo? Obrigada, Murila, por me deixar à parabéns, vontade, viu? Muito obrigada, você e a Mayara. Imagina, fique tranquila. Quem que vai sofrer comigo agora? Vânia, Isabel. Isabel deu o joinha para mim, que eu vi. A Vânia eu não vi ainda, só vi o nome. Aula de inglês. Eu fui ver no mercado, mas tá muito cheio. Depois a Vânia me responde aí, vamos ver se vai dar certo. É o próximo slide, tá bom, Vânia? Fique tranquila se der certo. Vamos lá, Isabel. Dutch loved them so much that they started growing tulips everywhere. Vamos ler por partes, tá? Primeiro essa, depois a outra. Dutch loved them so much that they started growing tulips everywhere. Isso. Dutch loved them so much that they started growing tulips everywhere. Isso. O que você entende daí? Esse Dutch eu não sei o que é. Eu também não sabia. Alemão? O tradutor me deu são os holandeses. Os holandeses, eu pensei em alemão. Os holandeses amavam as tulipas. Tanto que eles iniciaram. Começaram a cultivar tulipas everywhere. Todos sempre, não sei. Quase. Isso, em todos os lugares. Exatamente, todos os lugares. Você vai lembrar que o where é aquela perguntinha que, por exemplo, a gente pergunta de onde você é. Então, everywhere, todo onde, né? Lembra disso? Todo onde? Todos os lugares. Então, todos os lugares, exatamente. Então, os holandeses amaram essas tulipas, tanto que eles começaram a cultivar tulipas em todos os lugares. Os lugares. Vamos lá, é a segunda parte. You can find some of the best tulips in Istanbul around the fountain between Hagia Sophia
and the blue mosque. Aquela palavrinha ali não precisa. You can find some of the best tulips in Istanbul around the fountain between Hagia, que fala, amor? Hagia. Hagia Sophia and the Blue Mosque. Eu mesmo? Isso mesmo. You can find some of the best tulips in Istanbul around the fountain between Hagia Sophia and the Blue Mosque. Isso. Muito Você bem, pode encontrar. Posso falar? Você pode encontrar algumas das mais belas tulipas em Istambul, ao longo, como é que fala? Em torno da fonte, próximo, né? A fonte, entre a fonte Rainha Sofia. A fonte está entre esses dois lugares. A fonte está entre a mesquita lá, né? Isso, exatamente. E o Blue Mosque, a mesquita azul, né? Lá em Istambul tem um spa, né? Tem esse lugar que nós visitamos. De um lado tem essa mesquita azul, que é uma das mais famosas, e na frente dela tem a Hagia Sophia, que é a Basílica de Santa Sofia. Isso, tá Basílica de Santa Sofia. Uhum. Exatamente. Então, e a única coisa que eu ia só observar, Isabel, que o best não é de belo, é de melhor, tá bom? Melhores. Por exemplo, você pode achar algumas das melhores tulipas em Istambul, em torno da fonte que fica entre a Hagia Sophia e a Mesquita Azul, tá bom? Eu não tinha compreendido total, assim, entendeu? Não, então, mas as tulipas estão na ponte. Isso, mas entendeu muita coisa, tá show de bola, parabéns. E uma coisa que eu ia comentar com vocês, que a Hagia Sophia não é uma santa, uma mulher que se chamava Sofia, tá bom? Sofia vem do grego sabedoria. Então, era uma basílica antigamente dedicada à santa sabedoria do Senhor Deus, tá bom? Sofia não é... não é a santa... Antigamente, eu achava também, nossa, Santa Sofia, tão importante assim. Mas na igreja antiga, existiam muitas basílicas, igrejas importantes que eram dedicadas a atributos do Senhor. Né? Então, por exemplo, tem a igreja da sabedoria, a igreja do amor, enfim, tem vários atributos, tá bom? Legal. Nós estivemos lá na nossa excursão lá. Que legal. As duas. Você foi para lá? Você foi em que ano para lá? Ano passado? Ou 2019? 2019. Você foi com o padre Everton? Sim, padre Daniel. Eu não lembrava da senhora, que bom, bacana. Uhum. A senhora foi com a Irene, então a Irene foi sua companheira de viagem. Legal. Sim. Maravilha. Eu estou indignada que eu não lembro de ter visto uma tulipa em Istambul das 2 vezes que eu fui lá. Nossa, Maiara. Não lembro. Vamos lá. Vânia, consegue? Também não vi, mas estávamos na Hagia Sophia quando deu terremoto lá no mar. Lembra, Maiara? A dona Ilse estava lá, mas agora a tulipa não vi também nenhuma. Não. Pode ser que sejam épocas também, né? Igual aqui no Brasil. Vamos lá, gente. Vânia, tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Então, vou ler depois a Maiara e depois a senhora, tá bom? The Grand Bazaar is the biggest old covered bazaar in the world, with over 3,000 shops of all kinds. Grand Bazaar is the biggest old covered bazaar in the world, with over 300 shops for 300 shops for all kinds. So sorry. The Grand Bazaar is the biggest old covered bazaar in the world, with over 300 shops of all kinds or kinds? Kinds. Kinds. Isso. O que a senhora tira dessa sentença para nós? Vamos lá. Grand Bazaar é o mais velho, é? Isso. Não sei. Isso. Old é velho, antigo. Tá certinho? Antigo, né? Covered, não sei. Bazar do mundo.
Com Ok. mais shoppings? Não. Não sei mais não. Ó, mas tá show, parabéns, né? Conseguiu pegar algumas coisas. Então, ó, The Grand Bazaar, o Grande Bazar, is the biggest. É o maior, old, maior, mais antigo, covered, coberto, ou seja, né, deve ter países na Ásia que existem feiras maiores que o Grand Bazar, mas o Bazar ele é coberto, ele é fechado, né? Covered Bazaar, né? Bazar é uma palavra que a gente já colocou para o português, né? Bazar, lojas. In the world, no mundo. Com mais de 3, with over, com mais de 3.000 lojas. Of all kinds. Of all kinds significa de todos os tipos. Ou seja, se a senhora comprar ouro, comprar lenço, camiseta, tênis, incenso, doce, o que quiser, tem naquele lugar. Tá bom? É isso que fala essa coisa. Compra um monte de coisa. É uma perdição para os turistas. Vamos lá. Quem mais comigo? Vamos lá. Mais uma pessoa. Vamos, gente. Pode ser gente repetida. Eu vou arriscar, Muito bom, gostei de ver. Quem arrisca, não petisca. É isso aí. Depois da Maria Helena, quem que pode ir? Já vai pensando aí, gente. Vai mexer no coração. Vamos lá, Maria Helena. Esse tá grande, mas a gente vai fazer por partes, tá bom? A primeira depois. Istanbul is a shopping paradise. There's everything there, and it's priced exceptionally well. Vou falar de novo, tá? Exceptionally well. Vai por partes, Murilo, é melhor. Isso. Para aí no El, depois a gente continua. É até aqui mesmo. A Mayara vai repetir com a senhora. Tá bom. Istanbul is a shopping paradise. There's everything there, and it's priced exceptionally well. Istanbul is a shopping paradise. There is everything there, and it's priced exceptionally well. Show de bola, gostei, parabéns. Vamos lá, o que a senhora extrai dessa frase? Istambul é um paraíso de shopping, né? Isso. E tem todas as coisas lá, e isso, priced exceptional well, priced eu não sei o que excepcionalmente bom, não? Né? A senhora está me vendo na tela ou não estou aparecendo? Não estou. Eu estou vendo tá. só o título. É porque eu fiz aquele sinal de dinheiro com a mão aqui, ó. Price. Price é dinheiro? Isso, com preços. Preços. Excepcionalmente bons, né? Isso, muito bem. Tá? A essência está aí, parabéns, ó. Istambul é um paraíso dos shoppings, mas a gente pode até traduzir como um paraíso das compras, tá? There's everything there. A senhora falou certinho. Tem de tudo lá, né? There is é uma palavra que a gente fala em português, a gente traduz como tem, mas é no sentido de ter, de existir, né? Existe de tudo lá, tá? Tá certinho, parabéns. And it's priced exceptionally well. E isso tem um preço excepcionalmente bom, tá bom? Certinho, Maria Helena, parabéns. Tá bom. Vamos lá para a segunda parte, com a senhora mesmo. The city is... pode a senhora voltar... não. Ok, tá certinho, vai. The city is such a popular shopping destination that the neighboring countries organize shopping day trips there. The city is such a popular shopping destination that the neighboring countries organizing shopping day trips there. The city is such a popular shopping destination that the neighboring countries organize a shopping day trip there. Perfeito. Pode tentar pegar aí o que a senhora entendeu. A cidade, eu não sei o que é.
Such é como. Such. Alguma coisa assim, né, Mayara? Such. Such é muito. The city is such a popular shopping destination. muito Então, é muito. Então tá. Ok. Então, Só a falar- cidade é cheio popular. Shopping é shopping mesmo, né? Isso. Destinados às novos neighbor é vizinho, né? Vizinhança. Os países vizinhos organizam shopping, day trip there, que eles passam o dia, né, na viagem lá. É isso? Isso. Sei lá. Tá no caminho certo. Tá muito bom esse exercício, gente. Parabéns. Ó, a cidade é muito popular, né? É um destino de compras muito popular. Shopping destination, um destino de compras. Destino de compras. That the neighboring countries, que os países vizinhos, que os países ao redor, né, de Vizinhos, organizam dias de viagem para compras viagens. there, lá. Esse é o sentido desse slide. Mas a senhora está muito no caminho certo. Parabéns. Obrigada, estou tentando. Vamos lá. Estou aprendendo muito com vocês, né? Estou aprendendo muito. Obrigada. Legal. A gente fica muito feliz com isso. Excelentes professores, a gente aprende. Excelentes alunos. Não, nem tanto. Vamos lá. Quem que não foi ainda hoje, gente? Ana Clara, Dona Zoilda, Terezinha, Freire, Hortência. Alguém gostaria? Senão a gente repete. Não? Tá bom. Quem gostaria de repetir, então, por favor, gente? Dirce, vamos lá, Dirce. Vou lá, de novo. Pode passar, Mayara, por favor. Istanbul was once recognized as the most jam-packed city on earth, which was 1502. Istanbul was once recognized as the most jam-packed city on the earth, which was 1502. Istanbul was once recognized as the most jam-packed city of the earth, which was in 1502. Isso, muito bom. Vamos lá, o que a senhora entende desse slide? Esse jam-packed, eu não sei o que é. Eu deixei uma dica aqui do lado da foto, que é isso aí. Do lado da foto? Gente, nem tinha visto a foto. Istambul começou... Ai, Jesus, não sei. Istambul foi recognized. Desde que Istambul foi reconhecido como a cidade mais jam-packed, sei lá, esse aglomerado de gente aí. Isso, tá certo. Da cidade da Terra. Foi em 1502. Isso. A senhora entendeu quem foi? Foi Istambul. Que ela foi reconhecida por ela ser a mais alguma coisa na Terra, e quando isso aconteceu, que foi em 1502. Então, olha como dá para descobrir muita coisa. Ficou faltando, talvez, a palavra central da frase, que é esse jam-packed, que nesse caso, eu coloquei a foto ali, que é a cidade mais populosa, com mais habitantes, né, da Terra em 1502. Então, hoje a gente sabe, né, talvez, né, acho que está atualizado, né, que Pequim, por exemplo, é a cidade mais populosa do mundo, cidade do México. Istambul já foi essa cidade em 1502, tá bom? Então, basicamente é isso o slide. Parabéns, Dirce. Vamos lá para a próxima, gente. Quem mais? A Rita tá aí, Terezinha. Terezinha, você começou com a gente, fez uma frase muito curtinha. Vamos de novo. Pode ser? Show. Pode passar, Mayara.
Olha, essa é boa. Vamos lá. Istanbul has the third oldest subway in the world, built in 1875. Vamos fazer por frases, tá bom? Istanbul has the third oldest subway in the world, built in 1875. Istanbul has the third subway in the world, built in the... Ai, como é que leu 1800? A gente tá, a maioria das datas que a gente está lendo, a gente está dividindo dezena por dezena. Então, a senhora fala o 18, depois o 75. Então, fica 75, isso mesmo. Daí a única palavrinha é oldest. Essa palavrinha na primeira frase, oldest subway. Tá bom? Oldest. Isso. O que a senhora entende daí dessa frase? Que Istambul foi... O que seria essa expressão? Não sei. No mundo, em 1875. Mas eu não consegui captar uma parte. Não tem problema. O Subway é o nome daquele... Não é aquele loja de lanches, tá bom? Lanches. O Subway, a gente está falando dos metrôs. Subway, embaixo dos caminhos. Então, Subway, os metrôs, tá bom? Então, ó, Istambul tem o terceiro mais antigo metrô do mundo. No mundo. Built in... Nessa data aí. O built, a gente já viu várias vezes nas aulas. Ele é o passado do verbo construir. Então, ele fica construído em 1875. Isso, tá bom? Esse daqui eu já não sei falar, Mayara. 570. Isso, 573. Isso. It's 573 meters long and located in the Beyoğlu, Beyoğlu é o nome, district. The first subway built was in London in 1863 and the second in the New York in 1868. Não se preocupe quanto às datas, tá bom, Terezinha? Fique tranquila. Tudo bem. It's 573 meters long and located in the Beyoğlu district. The first subway built was in the London in 1863 and the second in New York in 1868. It's 573 meters long and located in the Beyoğlu district. The first subway built was in London in 1863 and the second in New York in 1868. Isso, certinho. O que a senhora consegue entender dessa parte? Vamos por frase, pela primeira ali, ó. Que são 573 metros de comprimento localizado em... Isso deve ser o lugar, né? Isso, Beyoğlu é o nome. No distrito de Beyoğlu. Isso, muito bem. Ele é de 573 metros de comprimento e é localizado no distrito de Beyoğlu, tá bom? Beyoğlu. Certinho, parabéns. Vamos lá, outro, ó. The first... O primeiro metrô construído foi em Londres, em 1863, e o segundo em Nova York, em 1868. Perfeito, olha que beleza. O terceiro metrô mais antigo do mundo é o de Istambul. Depois a frase coloca qual que é o primeiro, qual que é o segundo. O primeiro foi construído em Londres e o segundo construído em Nova York. Parabéns, Terezinha. Parabéns mesmo. Obrigada. Vamos lá, gente. Tem mais alguns minutinhos ainda e mais alguns slides, eu acho. Quem gostaria de repetir aí, por favor?
Ilse, Anália, Rita. Eu, Rita. Vamos lá, Rita. Maravilha. Eu anoto, viu, quem participa. A Rita aqui, ó, 2 vezes. Terezinha 2 vezes. É isso aí. Vamos lá, Rita. Istanbul is home to the most mosques in Turkey. It has around 3... Muito número nesses slides, né? Meu Deus. 3.113 mosques, including the historical. Aí tá o nome, tá bom? Sultanahmet Mosque and Suleimani Mosque. Istanbul is home to the most mosque in the Turkey. It's around 3,113 mosques, including the historic Sultanahmet Mosque and the Suleiman Mosque. Istanbul is home to the most mosques in Turkey. It has around 3,133 mosques, including the historical Sultanahmet Mosque and the Suleimani Mosque. Isso. O número saiu complicado. Não tem problema, mas saiu bem. Saiu direitinho. E o mosques é mosques. Mosques in Turkey, Sultanahmet Mosque, Suleimani Mosque. Tá bom? Vamos ver o que a senhora entende dessa frase aí. Istambul é a casa de muitas mesquitas na Turquia. Né? Tem aproximadamente 3.113 mesquitas, incluindo a histórica, né, Sultanahmet Mesquita e a Suleimani Mesquita. Isso. A mesquita do Sultanahmet e a mesquita do Suleimão, tá bom? Certinho. A única coisa é que o to the most, ela tem a maioria das mesquitas na Turquia. A maioria. Tá. Istambul é casa, Istambul abriga a maioria das mesquitas na Turquia. Tá certinho o restante. 3.113 mesquitas, incluindo a mesquita histórica do Sultanahmet e do Suleimão. Certinho. Parabéns. Ok, obrigada. Vamos lá, acho que tem mais uma, Yara. Vê aí, por favor. A gente termina esse exercício hoje. Tem 3 ainda. Tem 3, mas dá, acho que dá para terminar. Tem 10 minutos ainda. Vamos lá, quem que é o próximo comigo? Anália? Sim, pode ser. Boa. É esse daí, Mayara? Sim. Isso, é esse mesmo. Sultanahmet é o nome, tá bom? Sultanahmet, or the old city, is where most of the well-known historic sites of Istanbul are situated. Tá mudo, Mayara? Sorry. Sultanahmet, or the old city, is where most of the well-known historic sites of Istanbul are situated. Sultanahmet, or the old city, is where most of the well-known historic sites of Istanbul are situated. Perfeito. O que a senhora consegue tirar daí? Esse lugar aí, Sultanahmet, é a cidade mais antiga e onde a maioria do que é historic sites. Não sei onde Istambul está situada, né? Agora eu não estou entendendo esse miolinho aí. Onde a maioria dos... Well-known, a gente viu no comecinho. Well-known é famoso, de bem sabido, né? Famoso. E site? Histórico? Site é o quê? Sinais? Não.
Sites, aqui a gente vai traduzir como vistas, mas são aqueles pontos turísticos, né? Lugares de visitação. Então, esse Sultanahmet é o lugar mais antigo da cidade. Ok. A senhora está num caminho muito bom. A senhora conseguiu identificar muitas palavras. É só juntar. Só que tem uma palavrinha que está deixando a senhora em dúvida, que é a primeira ali, ó. Or. Então, ou? É ou aí? Não, calma lá, vou explicar. Aquela palavrinha or ali na primeira frase, Sultanahmet, or, é a palavrinha que em português significa ou. Então, a gente não está falando de uma mesma coisa. A gente está falando de duas coisas, né, que têm o mesmo nome. Então, é Sultanahmet, ou a cidade velha. A cidade velha, antiga, é onde a maioria dos pontos turísticos mais famosos. Estão situados. Então, are situated, estão situados. Então, Sultanahmet, ou a cidade velha, é onde a maioria dos pontos turísticos mais famosos. Aqui, pontos turísticos é well-known sites, tá bom? Né, a gente está meio que colocando para entender melhor, tá? Pontos turísticos, well-known historic sites de Istambul estão situados. Show? Show. Perfeito. Parabéns. Depois da Anália, quem vem comigo? Isabel? Boa, Isabel. Depois, para terminar, a Ilse. Bora, Ilse. Força e coragem. Vamos lá, Isabel. The Galata Tower, built in 1348 to house prisoners of war, now offers a 3,060-degree observing platform of the city. The Galata Tower, built in 1348 to house prisoners of war, now offers 3,060-degree observing platform of the city. The Galata Tower, built in 1348 to house prisoners of war, now offers an 360-degree observing platform of the city. Perfeito. A Torre de Gálata, só para vocês entenderem, é essa torre que está aqui do lado, esse ponto mais alto aqui, tá bom? Pode tentar traduzir para nós. Ah, tá. A Torre de Gálata, construída em 1348, foi a casa dos prisioneiros de guerra, abrigo, né? Isso. Agora oferece 360 degraus, não oferece 360 degraus para observar a plataforma para observar a cidade. Isso, mas só que eu não tá no caminho muito certo. Você tem que subir 360, né? Tá no caminho certo, tá muito bom. Tem que juntar. Teve uma pegadinha aí para a senhora, porque degree não é degrau. Não é degrau? É grau. Ah, é 360 graus. É grau. Então, são 360 graus de uma plataforma de observação de 360 graus da cidade, para observar a cidade, tá bom? Ai, graus. Vamos traduzir desde o começo aqui, ó. The Galata Tower, a Torre de Gálata, construída em 1348, será certinho, to house prisoners of war. A gente viu esse house várias vezes hoje. E é importante entender que ele pode ser um verbo, tá bom? Então, é para abrigar mesmo, tá bom? To house prisoners, para abrigar prisioneiros de guerra. Now, hoje, now, agora, oferece uma plataforma de observação de 360 graus da cidade, certo? Porque ela é um círculo, então você consegue ver a cidade inteira, tá bom? Mas está certinho, muito certinho. Falou em torre, achei que tinha que subir. Parece, porque parece. São e aquelas degraus.
São aquelas palavrinhas que nós chamamos de falso cognatos. São palavras que parecem a mesma coisa, só que não é. Não só. Degree é grau e não degrau. Tá certo. Degrau é Perfeito. steps. Steps, é verdade. Tomara, na verdade, tomara que tenha um elevador lá, porque subir tudo isso aí com degrau não há turista que aguente. É. Muito bem. Quem que vai terminar comigo? A Ilse. Vamos lá, Ilse. Rapidinho, ó. Pequenininha a frase, ó. Istanbul was the European Cultural Capital City in 2010, but has never hosted the Olympics. Istanbul was the European Cultural Capital City in 2010, but has never hosted the Olympics. Istanbul was the European Cultural Capital City in 2010, but has never hosted the Olympics. Istambul tem... Vamos ver. E a senhora consegue tirar daí? Istambul foi o... Esse Capital. European Cultural Capital City é quase que uma coisa só. A gente está falando da cidade. Tal. Foi a cidade europeia cultural. Perfeito. Em 2010, mas tinha, nunca as Olimpíadas, não sei. Não, sabe sim, Nil, sabe muita coisa, parabéns. A única palavrinha que fica faltando aí para dar o sentido na frase é o hosted. O hosted é uma palavra que significa receber. Por exemplo, eu vou hospedar alguém na minha casa, eu vou ser o host dela, eu vou ser aquele que está recebendo, vou abrigar, vou, né, receber essas pessoas, né? Então, juntando toda essa frase. Istambul foi a cidade que foi capital da cultura europeia, em 2010. Mas nunca hospedou, nunca recebeu as Olimpíadas. Está colocando dois fatos aí. É uma cidade muito importante, mas nunca recebeu as Olimpíadas, por exemplo. E ali em cima eu falei que era uma mesma expressão, mas não é, tá bom? European Culture, ali é uma expressão, então é a cultura europeia. E depois vem uma outra expressão, Capital City. Então, é a cidade, capital da cultura europeia, tá bom? Então, são adjetivos, duas sentenças complementares ali, tá? Em 2010, mas nunca recebeu, nunca hospedou as Olimpíadas. Acabou, Mayara? Perfeito. Pode encerrar, por favor, e a gente vai dar o nosso final aqui. Pessoal, parabéns pela aula de hoje. Eu acho que esse exercício de pegar os textos e fazer a nossa tiragem, né, espremer aquilo que nós sabemos, é um exercício assim, ó, maravilhoso, porque é uma alegria para mim, para a Mayara. Por quê? Porque se a gente tivesse vendo gramática desde que a gente começou, nós não saberíamos pegar todas essas informações do texto. Então, comprova que o nosso método está funcionando, que ele dá resultado e que ele, né, consegue fazer vocês aí estarem imersos em contato com o idioma. Porque se a gente fosse só estudando gramática, regra, a gente não estaria tanto em contato com o idioma. E como a gente está construindo vários conhecimentos, fala de Grécia, fala de Europa, fala do Egito, daí vem na Terra Santa, daí fala da história de João Paulo II. A gente vai construindo muita coisa, e isso prova que quanto mais contato com o idioma a gente tiver, melhor a gente vai se sair. Eu posso não entender a conjugação do verbo, o tempo do verbo, o que exatamente está dizendo, mas eu estou compreendendo, a comunicação está acontecendo, né? Vocês estão conseguindo, né, assimilar, né? Aquele texto traz uma informação para você, não é somente palavras soltas. Então, isso é muito importante, é muito bom a gente ver esse resultado, e todos aqui se saíram muito bem.
Uns sabem algumas palavras mais, assimilaram algumas palavras mais, outros menos, outros falam melhor, outros menos, mas é construção. Está todo mundo construindo junto aqui, e por isso que eu desejo aí os parabéns para vocês mesmo pela aula de hoje, viu? Parabéns mesmo para todos que participaram, tá bom? Parabéns, pessoal. Deixo o meu tchau aqui para nós encerrarmos a gravação. E se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar com a gente. Tchau, Murilo. Tchau, Mayara. Parabéns para todos vocês, né? Deus abençoe Boa vocês. noite. Obrigada aí, muito bom. Excelentes Parabéns. Boa noite a